Salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o Café e Groselha aqui no Gols com Café. Eu fiz errado, agora que eu percebi que eu botei primeiro a abertura e depois eu falei. Mas tudo bem, a gente vai assim, desse jeito que a gente vai ainda é as férias, né? O cara ainda tá com a perna pesada, tá recuperando a forma física pra gente poder fazer o nosso podcast, a 11ª edição do nosso Café e Groselha. Já convido a todos vocês para seguir a gente, deixar a sua avaliação, deixar seu comentário, mandar sua pergunta. É aquele ritual de sempre que você já está acostumado, já que é a nossa 11ª edição. Como vocês podem ver na tela, teremos novamente o quadrado mágico, né? Pode ser o triângulo também, enfim, pode ser várias formas geométricas. Eu vou começar de uma ordem diferente. Vou dar boa noite primeiro pro nosso querido Gustavo Timboni. Seja muito bem-vindo ao Café Groselha. Boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo na quarta-feira. Já começamos, como você falou, de férias, né? Porque você é jogador europeu, né? Jogador de clube europeu, jogador caro. Aí já tá na pré-temporada Ou o Neymar, né? da Um dos segunda dois. parte. Ou o Neymar, exatamente. Muito boa noite aí a todos. O Neymar, que é um assunto recorrente aqui no nosso canal e acho que mais pelo geral do que pelo futebol em si, mas é isso. Alan, mais uma vez sendo segundo saudado, eu vou deixar o nosso idoso pro final, porque senão ele reclama, ele quer fazer greve, umas coisas assim, mas tudo certo. Seja muito bem-vindo à 11ª participação sua aqui no nosso canal. Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os ouvintes. Realmente, né, eu participei de todas desde a primeira. Olha, realmente é quase uma coisa inédita, assim, eu ser assíduo Tu já em tá alguma mais coisa. presente, sabe de quem? Do que Neymar. Quem? Ah, isso é verdade. O que não é muito difícil também, mas pra gente não ser cancelado por alguns ainda, que ainda gostam do adulto Ney. É isso. Vamos falar de estádio, né? Eu que dei essa ideia. Muito bem. Enfim, uma ideia que eu dei que foi levado à frente nesse programa. Quando vocês não dão ideia de falar de WWE, a gente pode ouvir com mais carinho. A gente leva para a direção, para a produção do programa, daí a gente avalia, tá? Por último, não menos importante, mas deixa pro final porque senão ele começa a reclamar, começa a criar um caos ali, é coisa da idade. Nosso velho Reborn, boa noite, bom dia, Nanit. E qual que é a minha participação nesse 10ª, né? belíssimo programa? A 10ª, isso aí. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, eu achei que tu ia deixar o Alan por último. Eu tava já ficando mal aqui, porque, pô, o Alan por último ia ser foda de novo. Mas que bom que eu fiquei por último. O pessoal já deu boa noite, já deu bom dia, então não tem muito o que falar. Eu gosto assim. É melhor. Mas hoje tá daquele jeito, né? Eu Hoje tá tá ranzinza. Hoje muita paciência pra Mas a levar gente tá com isso. com a vontade. Então, pô, Eu daquele ranzinza. jeito. Como diz o Luxemburgo. Não vou repetir. Seguinte, então, rapaziada, nós temos 2 temas pra hoje. A gente vai falar, como você pode ver ali embaixo. Agora, o tema a gente já dá. O título do programa a gente já dá antes do episódio: os estádios aleatórios e a Master League virou realidade. A gente vai começar pelos estádios aleatórios, onde cada um integrante desse programa trouxe 3 ou mais estádios para mostrar para vocês estádios curiosos, estádios históricos, estádios diferentes, estádios no meio do nada. A gente vai ver a seguir. Estádios tortos também, não? Eu ia deixar pro final, Ah, desculpa, eu pra não ver sabia. se tu ia citar algum estádio torto ou estádio que teve participação de um colega nosso em sua reforma. Também vale? Nossa, isso é importante. Poucos estádios no mundo teve a oportunidade de ter uma reforma feita por um integrante do Café Groselha. Vamos aqui, olha só, olha a tecnologia que tá o canal. De novo, nosso quadradinho. E seguinte, a gente vai aparecer na tela, então você que está acompanhando pelo Spotify, você pode ver, também tem imagem no Spotify. Você que está no YouTube vai ver no centro da nossa tela as fotos, um pequeno resumo. A gente começa com o querido Alan Guiar, que vai falar... eu não vou me ousar falar o nome desse estádio. É o grande Tampines Hub Stadium, né? Alan Guiar, fique à vontade para falar sobre o estádio que você trouxe.
Você pode, ali, só para deixar claro, tá? Temos uma foto do estádio. Na primeira linha, o nome do estádio. Na segunda linha, o time que manda os jogos, dono do estádio. Na última linha ali, a sua localização. Alan, fique à vontade. Você tem 20 minutos para fazer a apresentação, tá? E as perguntas a gente faz no final. Depois tem a réplica. Isso, exatamente. A banca Cara, sabe que tem um doutor aqui, né? Tem um doutor Nanit. Porque no último episódio teve gente que perdeu pontos no TCC, né? Então agora vamos tentar melhorar. Cara, tá aí então o Tampines Hub Stadium. É um estádio que fica em Singapura, até tá até escrito ali. O estádio que eu conheci narrando a Liga de Singapura, a primeira divisão, narrando um jogo não do Tampines, que é o time da cidade, mas sim do Galian International, que é um outro time que manda os jogos ali. E aí, o mais legal desse estádio, que me causou muita... surreal, ele é um shopping. Na verdade, mais do que ele é um shopping, ele é um centro comunitário. Ele é um centro comunitário, exatamente isso que vocês podem imaginar. Ele é um local que é mais ou menos 3,5 hectares. Então, toda a estrutura é equivalente a 7 campos de futebol. Ô, Alan, né? Não é... o que Oi. é um hectare? Quanto que é um hectare? Um hectare, não faço a menor ideia, mas são 7 campos de futebol. Então isso que a gente grande. leva em consideração, em campos de futebol, perfeito. Isso tá muito bem. Exatamente, Bem, não, só para ficar claro. Então aí, ele tem dentro do centro comunitário como um todo, né, um shopping center, que é um dos fundos do campo, da câmera, né, da câmera de transmissão. Então você não vê o arquibancada, você vê uma parede de fundo, né, imagina a pessoa que tá vendo pela TV, né, então vai ver uma parede, um monte de janela, um monte de janela. Um monte de janela e o pessoal caminhando lá, e eu falo, não é possível que aquilo ali é um shopping. Isso é muito, muito legal, assim, muito diferente, né? E, obviamente, né, como tudo em Singapura é extremamente tecnológico, então, todos os arredores ali tem muita questão climática, né, de receber as placas solares e tudo mais, então é bem bacana, é bem legal. A cidade tem 15 mil habitantes só. Não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas esse Tampines Sport Hall aí, como todo, o War Tampines Hub por causa disso, né? Porque ele é um hub de ações, né? Tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo ali nesse ambiente. Então é um primeiro estádio que eu queria trazer, porque por conta dessa questão diferente, né? Quantos estádios que a gente tem que são um shopping ao mesmo tempo, e são um centro comunitário, e está integrado ali a vida comercial do centro de Tampines, né, que é a cidade. Então, esse é o primeiro que a gente vai trazer. Eu já narrei uns 4 jogos lá, inclusive. Muito bem, estádio muito interessante. É o que eu mais lembro, assim, sobre do nosso glorioso Singapurão. Eu lembro que tinha um estádio que era num parque também, não tinha? Nossa, eu acho parque? Que eu vi eu lembro de ver um jogo que era Oi? Em Belarus tinha. Em Belarus, é que eu lembro a gente tinha o que era um jogo de um time japonês que a base jogava em Singapura, não tinha um negócio desse? Isso, o principal time, agora não tanto, mas na época que a gente fazia na MFTV, o principal time era o Ambirex Niata, que é um time japonês que tem a sua versão em Singapura. Então, o mesmo nome, o mesmo logo, só que embaixo aparece Singapura. E aí é só jogador japonês que joga nesse time. E ele é praticamente quase como uma base do time japonês oficial. E eles ficam trocando, né? Os jogadores, às vezes é quase que um time B, assim. Às vezes o jogador tá tentando se recuperar de lesão, ele é emprestado por alguns jogos lá pro time de Singapura e joga lá, depois volta. É um negócio meio solto, assim. É bem legal, assim. Acho bem legal essas questões. Eu vou... bom, não tem como tu botar outra imagem aí, Luan? Não tem, né? Mas tudo bem. Mas o pessoal de casa poder acompanhar... Eu tenho esse aqui. Não, o pessoal de casa poder acompanhar depois... Sim. Se conseguir me mandar, eu coloco aqui. Ah, não, mas daí tu tá... Não tem problema. É só pro pessoal de casa poder acompanhar. Depois a gente pode botar no YouTube, eu vou te mandar um link. Vai ter um link no nosso YouTube
quando você estiver vendo no YouTube, vai ter um link embaixo para você clicar e ver muitas outras fotos do estádio, que eu acho que é bem legal essa imersão para a galera que quer conhecer. Do chat é aí que bem de legal, repente e não vale a conhece. visita. Se a galera é rica e quiser ir a Singapura, eu acho que vale a visita nesse estádio para conhecer. Pô, É, ela- agora tá tendo um Haiti-Curaçao, eliminatórias da CONCACAF. Cara, eu acho que a gente pode parar a gravação e assistir esse jogo. Mas tem que falar alguma coisa, Tibone? Sim, eu achei o estádio bem bonito. Não só tecnológico e enorme, né? Pelos tantos de hectares que o Alan citou ali, mas um estádio bem bonito, né? Bem cuidadinho. Apesar de um estádio que uma cidade de 15 mil pessoas. Ô, Ninety, cite 3 nomes da seleção de Singapura. Se tu me oferecer 100 mil reais pra citar um, eu me ferrei já. Não tem condição. Timbone. Agora o Alan que narrou o Singapurão, pô, pra ele é fácil. A bola tem que ser passada pro Alan. Porque eu também não faço ideia. Ô, Timone, cite quem foi o primeiro jogador que fez gol nesse estádio aí. Não, Pô, se não for o Giovanni Augusto, é brincadeira. ia ser genial. Tirando o Giovanni Augusto, acho que ninguém mais lembra quem fez o primeiro gol em qualquer estádio. Tá certo, tá justo. Eu acho justo, inclusive. O pessoal aqui não faz trabalho de casa, coisa linda. Falamos do primeiro estádio. Esse estádio aqui é conhecido. Ou não, mas eu já tinha visto. Mas eu não sabia que time que era. Diretamente da 7ª divisão da Eslováquia, é isso mesmo, Alan Guerra? Oi, desculpa, eu tenho uma pequena queda de sinal, mas já tô restabelecido. Esse já é meu segundo estádio. Achei que ia mudar os estádios para outra pessoa. Desculpa. Não vai mais acontecer. Deixa eu mudar a minha telinha aqui. Esse estádio é engraçado, né? O estádio ficou muito famoso no mundo todo, assim. Muita gente viralizou, né? Um estádio que viralizou porque ele é um estádio muito antigo. Esse eu nunca narrei jogo, só para deixar claro. É um estádio muito antigo, né? Fica ali na cidade de Balog, né? Que é o nome da cidade toda, é Tatran, Cierne, Balog, na Eslováquia. É um time de divisão abaixo, assim, terceira divisão, segunda divisão da Eslováquia. E a grande característica desse estádio é que tem um trilho de trem que corta a arquibancada, né? À frente da arquibancada, entre a arquibancada e o campo. O estádio foi construído, né? E como há uma ligação entre as cidades ali, as cidades que ficam próximas, e o trem é extremamente importante para a região, foi pensado em não tirar. Não tirar, dar um jeito de deixar o trilho ali, entendeu? Então deixaram o trilho ali e fizeram o campo no fundo e aí a arquibancada ali em cima. O problema é que pode acontecer esse tipo de coisa, como nessa foto aí, né? Que enquanto o jogo tá rolando, o trem tá passando e aí você pode perder um gol. Então isso não é tão legal assim. É nesse estádio aí que ficou conhecida a famosa tática Park the Train, né? Em vez de ser Park the Exatamente. Bus, né? E aqui é Parque de Trem. Então é muito legal, assim. Então é um estádio bem antigo. O trem Dá pra um ver trem pela também muito arquibancada antigo. ali, né? É, Em madeira. Esse estádio poderia ser tranquilamente em Minas Gerais também, né? também. Um Poderia trem. ser. Só para lembrar, né, que tem um adendo, né, assim, atualmente ainda existe o trilho, existe o trem, só que por questão de segurança, atualmente quando há uma passagem de trem, o jogo para, né, e essa foto ficou muito famosa nas redes sociais porque o jogo estava rolando lá no fundo, nem aí pro que estava acontecendo no trilho do trem, do trem passando ali, então mais um estádio que eu trouxe pela questão inusitada mesmo, porque é o único estádio do mundo que tem um trilho de trem que passe ao lado do campo. Então é bem extremamente inusitado esse estádio lá na Eslováquia. E os caras reclamam das regras da Kings League, né? Os caras parando o jogo pra passar trem. Isso aí ninguém fala, né? Já você Isso aí viu, né? ninguém... Gênio. Esse absurdo. Muito Curioso bem, é que legal. eu não saberia falar, porque o C ali do Cierne tem um acento. Eu não saberia pronunciar o nome desse estádio,
né? Mas aqui eu achei no Transfer Market, inclusive é bem difícil de achar informação desse estádio. Futbolov Stadium. Enfim, é uma coisa muito louca que a gente traz informação. O time é um time amador, né? Então, assim, também isso causa essa dificuldade de achar informação, mas é um estádio que ficou muito famoso nas redes sociais há alguns anos. Por exemplo, a matéria que eu achei é de novembro de 2024, então é um estádio pouco tempo atrás. Agora a gente vai para o último meu aqui, que é um estádio famoso no Brasil, né? E ele tem uma história muito interessante para quem é amante do futebol, para quem é amante da história do futebol. Nesse estádio aconteceu um dos gols, dito por muitos e muitos e muitos, o gol mais bonito que o Pelé fez na sua carreira, dando 3 balãozinhos, fazendo chover. É o campo do Juventus da Moca, né, no bairro de São Paulo, um campo o estádio da Rua Javari, né, que é a localidade, é famoso, né, conhecido como estádio da Rua Javari, o nome do estádio Conde Rodolfo Crespi, né, um estádio antigo de 1925, né, e tem esse elemento histórico extremamente famoso, que é um gol que não foi filmado, e é um gol que já foi retratado em pinturas, em desenhos, na transcrição, né, das pessoas, dos zagueiros que foram encobertos pelo Pelé. Então tem esse estádio que é bem bacana, além de ser um estádio assim, estádio do interior, um estádio antigo do interior, que tem todo o seu charme, né? Que são bem interessantes. Essa questão desses estádios antigos assim é bem bacana. Lá também tem um doce, uma comida típica, não tem uma coisa assim? Canole, eu acho, né? A Moca, né, que é um dos bairros de São Paulo mais tradicionais, né, um bairro com muita cultura, mas tu tem razão, realmente tem uma... deixa eu ver se eu pego no texto aqui, que fale disso. Não tem. Mas a questão culinária, obviamente, é muito... tá totalmente dentro, né, ainda mais que é uma questão italiana, né? Fortíssimo, né? O grupo italiano. Será que lá nesse estádio eles oferecem aquele nosso querido forma de alimentação dentro de um pote que tu coloca água quente, não? Que o nosso querido Gustavo... É o Timboni ou o Nine que é fã? Ou os dois? Fica aí o questionamento. Depende. O famoso Cup Noodles, né? Então deve ser o Unite. Unite que deve ser o mais fã. Eu gosto. Coisa linda. Muito obrigado, Alanguiar. Muito gostei de seus estádios, tecnologia e tradição e estádio raiz, um junto com o outro. Agora a gente vai também para Singapura. Voltamos para Singapura, mas a parte moderna, a novidade, vai vir com o nosso querido Ninet. Vai daí, Ninet. Pô, que ironia, né? A parte moderna veio comigo, a ironia, né? Pô, diferentemente do Alan, que fez todo um estudo e com toda a capacidade que ele tem, eu não tenho essa capacidade toda, né? Então eu fui um negócio mais rápido, eu fui um negócio mais meta. Me manda aí 3 estádios diferentes. ChatGPT? Isso, aí me mandou 3 estádios. E aí o primeiro é esse, o flutuante Marina Bay, que em teoria era para ser um estádio com arquibancadas provisórias, né? Mas pela diferença, pelo diferencial dele, ele acabou ficando um ponto turístico em Singapura. E trouxe para vocês aí, para mostrar. Como disse, diferente do Alan, não vou conseguir elaborar muito. Eu tive bastante dificuldade em achar foto de um jogo nesse estádio. Eu acho que nem tem, tá? Pois é. Eu acho que nem tem jogos profissionais da Liga Principal de Singapura. Eu nunca narrei jogo na Marina Bay. Conheço por conta da Fórmula 1, né? Que nessa imagem a gente vê que essa estrada que está aqui bem no meio da tela
Ali é a pista de Singapura, do GP de Fórmula 1. Esse estádio, complementando a fala do Nine, tinha um estádio que eu também pesquisei, e, por consequência, quando eu estava tratando de Singapura, eu pesquisei um pouco sobre o Marina Bay também, e o Marina Bay é interessante porque ele é um coadjuvante, né, do GP de Fórmula 1, mas quando a pista foi pensada, só se falava do estádio. Vai passar na frente de um estádio que não sei o que é um estádio flutuante, nananana. E hoje mais ninguém lembra que o estádio tá ali. Pra te falar a verdade, eu nunca vi esse estádio na corrida de Fórmula 1. Eu vi nessa pesquisa que eu fui fazer para o programa de hoje. Mas sabe o que estádio passa é ali mais na frente, estético, né? Nunca tinha visto, nunca tinha reparado. Reparei quando eu fui procurar mesmo. Só que aí a gente vê a corrida à noite e a gente acaba não vendo essa parte ali. E até as câmeras realmente não mostram, não dão ênfase. É uma coisa muito, não sei se é questão de contratos, mas de fato, se tu vê todas as corridas de Singapura, tu não consegue, pela prova da Fórmula 1, enxergar o campo ali. Não consegue. Ou talvez é porque a corrida de Singapura é tão chata que o cara nem presta atenção direito também, né? Pode ser um pouco disso, né? Tem esse ponto. E o estádio parece ser quase 100% estético, né? Já que ninguém joga, não tem jogos oficiais profissionais, é meio contramão ali, flutuando ali. Mas é um estádio, não é? Mas é um grandíssimo estádio. Eu acho que ele tá te criticando, Night. Não, jamais. Pediram estádio. Não, porque lá quando pediram estádio não falaram que tinha que ter jogo oficial. Ninguém comentou isso. Não tô exigindo isso. Né, tô só comentando que eu achei engraçado. Essa geração que quer jogo em estádio de futebol, onde já se viu. Se o Luan colocou um dos outros que eu mandei, porque não falaram pra mim que era 3, né? Eu mandei 5. Se o Luan então colocou um dos outros, aí eu tô ferrado. Eu já saio daqui agora. Coloquei todos. Os 5? Sim. Não vou comentar os 5. Já vou deixar bem claro isso também. À vontade, cara. 2 vai passar reto. Coisa linda. Coisa linda. A gente comenta. Fica aí, então, caso algum shake aí queira levar o super clássico pra esse estádio, tem um jogo oficial aí, a gente tá aberto a negociação, tá? Eu vou ser o Gandula, tá? Eu vou ser o Gandula. Eu vou te emprestar o jet ski aí. Daí aí tu pode ficar ali, né? Ou um stand-up também, né? Dependendo. Pô, tem 2 estádios bem perto ali desse aí também. Eu acho que não tem nem sentido. Enfim. Bem, Singapura é um lugar muito pequeno, né? Tem estádio pra todo lado. Exatamente. Ô, Narnit, como é que é o nome desse estádio da Noruega? É o Henningsvær. Porra. Pega. Por essa tu não esperava, hein? Oi. Toma. Toma. Tá bom, Haaland? Uma das coisas que o Luan não sabia é que minha família é raízes norueguesa, né? Então, aí ele se arrombou nessa, né? Tá bom. É verdade. Como é que é o... Enfim. Teu parente lá, aquele... Não é Noruega, né? Enfim, continua. É na Islândia, né? Eu gostei, tá? Antes que ele fale alguma coisa, já gostei, já achei legal. Gostou, bonito. Só não dá pra ser Gandula, né? O famoso Solskjaer, eu acho, né? Enfim. O problema é a bola pra fora. Quem chutou, pega, né? Não tem quem pega. Eu sabia que vocês iam gostar. Então, me lembra... Pode falar. Não, manda aí que tu elabora melhor. Eu só tava lembrando que a imagem do estádio lembra muito os estádios da Ilhas Faroe, que também eu pesquisei bastante para trazer em relação ao tal estádio, não tem praticamente arquibancada nenhuma, é um monte de pedra em volta, e isso é bem legal, assim, praticamente só tem uma rua para vir, né? Só tem uma para ir, uma para vir, não tem outra. Então, manda. Fala o nome do time que joga aí. Pô, aí tu me pegou. O traço ali, né? Então eu não sei qual que joga. Time bem tu vai me dizer que esse aí também, o norueguesão, não joga lá também? Aparentemente não, cara.
Eu acho que não também. Aí, porra, eu só trouxe estádio bom mesmo. Só pegou estádio que não Só tem jogo de peguei futebol. só o jogo bom, pô. Não, mas esse aí tem quer dizer, carece de confirmação, porque a história toda que eu peguei foi em sites de fora, né? Então aí a tradução é do Google, então pode ter uma coisa errada. Opa, tá, mas tu não fala norueguês agora? Então, mas em inglês não, né? Tem diferença, né? Desculpa. Aí, então, esse estádio ele é mais afastado realmente e foi criado pela comunidade, né? Então, para poder ter uma forma de jogar. E como dá para ver pela foto, é um local que não favorece a ter estádio de futebol, né? Então acabaram construindo aí no. Não, e complementando, Ninety, a prática de outros esportes, né? Ah, Porque imagino que não dá pra fazer muita outra Ah, coisa. Aí. sim. Ah, um polo aquático ali. Aí um tu remo. faz Uma uma quadra de. Uma escalada dá pra fazer, Não, né? ali dependendo da época do ano, tu vai pela água ali pro estádio, né? É. Deve estar tudo congelado. É, Rock tem no isso. gelo, dá também, Verdade. faz tudo. Mas eu tava olhando aqui uma multiuso. foto tipo, mais afastada e é várias ilhazinhas assim. E o estádio tá na ponta de uma. Pô, realmente muito curiosa essa localização do estádio. Gostei, Nant, gostei. Muito bom. E agora, informação. Depois que tu falava Esse tem, informação sobre esse estádio. esse tem que ter o campeonato de ilusão. Esse aí tem que ter, pelo amor de Deus. Peruzão. O quê? Grande piruzão. Isso aí. Saudades, Alan, de ver o Grande Prisão. Oh, não, nunca vi. Não, eu ia perguntar. Eu já vi. Costuma ver o grande peruzão aí. Pô, eu nunca tive a prática de parar pra ver, não. Nunca me surgiu essa ideia. Eu já vi o Piruzão, só pra deixar claro. Né, cada um assiste o que quer, né? Tem gente que vê WWE, pô. Exato. Conte mais sobre esse estádio que eu tô curioso. Então, a curiosidade que eu trouxe é porque ele é no pé de um vulcão, né? Ele é no pé do vulcão Misty. E é um estádio até que grande, para 60 mil pessoas. É um estádio bem grande. Tá lá no fundo, né? Só pra ter uma ideia, é isso? Isso, pé, não tô no pé, né? Se ele tiver uma erupção, ele não vai acabar chegando no estádio, não, mas ele é localizado Dá tempo próximo. de correr, né? Dá tempo de correr. E dá bastante tempo de correr. Inclusive. Posso complementar? O Melgar, que é o estádio, que é o time. É um dos times que manda o jogo ali. Ele, de vez em quando aparece na Libertadores, na Sul-Americana, um time. Não goleou o Vasco esses dias, não goleou? Não lembro se era o Melgar. Eu não sei se goleou, mas jogou sim. Foi eles. Então, goleou 4x1, né? Eu acho que 4x1 não é goleada. Tá bom. Pro próximo programa a gente vai falar sobre a discussão. quanto que é goleada. Mas essa cidade, o Vasco ganhou 3x0 deles. 3x0, exatamente. E foi 3x3 o jogo lá. 3x3 esse. Primeiro jogo foi 3x3, lá em Arequipa. Não foi. Foi um time da Venezuela que goleou o Vasco. Agora que eu me confundi todo. Maravilha. Puerto Cabelo? Isso, exatamente. No grande. Eu tenho uma camisa do Melgar. Trazida Olha que legal. diretamente de Arequipa. Essa é a loucura. Arequipa fica... Se eu não estou enganado ali, se um dia você quiser ir de Lima pro... Esqueci o nome do lugar. Que é lá em cima, no morro lá. o Machu Picchu. Se eu não estou enganado, se tu quiser ir via terrestre, tu é obrigado a passar pela essa região ali. Tu tem que dar uma volta enorme por causa da geografia do local. Arequipa tem uma comida tradicional que é um cuy. Não pesquise o que é um cuy, mas aí fica a dica de uma comida tradicional. Caso você vá até Arequipa, tem um cuy e também tem a Arequipenha, que é uma cerveja patrocinadora do time. É isso. Só isso. Eu já falei quase todos os outros. Eu não tô querendo ir na ressacada. Tu acha que eu queria ir pra Machu Picchu? Tu e os restantes torcedores, né? E é alto? Eu acho que não é tanto, não. Eu vou até pesquisar essa informação, mas ele é relativamente perto, inclusive, do Titicaca. Não tão, né? O Titicaca, que é o largo mais alto do mundo.
Mas eu não tenho informação da. Oh meu Deus do céu. Eu vou falar disso Da depois. altura? Eu esqueci. Da altitude? E da altitude, perfeito, muito obrigado. Da altura, muito bem, muito bem. 300 Tava até quilômetros, mais ou abrir menos, aqui, do Titicaca. é o Estádio Monumental Virgem de Chape. O nome completo daqui do estádio aí. Muito bem. Muito bem. Google, né? O pai Google já rapidinho já bota ali, já descobre as coisas todas. Não, é que esse aí, Alan, é o do Melgar, né? E esse aí, Mas é engraçado. o que o Niners trouxe é o da universidade. Tem dois. Mas é engraçado que o Google ele tem uma confusão nos dois estádios, tá? Tu clica um, ele vai pro outro, tu clica no outro, vai pro um. E os dois eles chamam pelo mesmo nome, assim. Alguma confusão lá dos peruanos. Pois Ó. é. Esse é legal, hein? Aí agora vocês vão me dizer que o tailandesão não joga aí. É o tailandesão de sub-7, né? Ah, Não, mas a história Sub-7. desse eu quis trazer, inclusive pedi pro Luan colocar esse, e não queria, tá? Mas esse aí eu pedi, eu falei, não, tem que ter. Porque se a história do Google não estiver errada, ele foi criado primeiramente pelas crianças. As crianças, como não existia um local, ilha também, né? Como tudo na Tailândia é cercado por água, mas depende da localidade mais ainda. As crianças criaram uma plataforma para poder jogar bola e depois, com o tempo, eles foram aprimorando essa plataforma, esse estádio, entre aspas. Um golzinho gostei pequeno, que- parece o Cuju que eu narrei as peneiras. Era um golzinho pequenininho assim. Eu gostei que o Nant ele trouxe os estádios que machucam os gandulas. Os ganduas ganham salubridade. Pô, Fica a dica, eu gostei do barquinho ali, né? Fica a dica pros outros estádios. falou Eu de acho jet que o ski, né? da Noruega lá é meio perigoso, porque ali tem uma parte rochosa no É entorno. muito rochedo, né? Né? Da Noruega é motocross, da Singapura lá é jet skis, daí é barquinho. E no outro é vulcão. É só coisa boa. Muito bem. Mais alguma coisa, Nanit? Não, cara, eu só quero dizer assim, o Chave, vamos passar, porque daqui a pouco tudo do Tibano. O Tibano também vai ser bom, com certeza. Jamais, não. É que assim como você, eu não tenho os dons que o Alan tem de informação e jornalismo, etc. Não. É só jogar no Google, gente. Entendeu? Não, mas de apresentar, de falar, de ter essa eloquência. Mas a gente te ajuda, Botamos na tela aí que a gente vai destrinchar. O amigo de casa, depois que quando vai ver, também bota no Google e também descobre mais. Agora deixa eu só fazer uma pergunta. É isso, a gente só Não deixa sei se foto. E o cara vai atrás da história. Só rapidinho, Alan. Nossa. O estádio do Melgar é mais ou menos 2.300 metros de altitude, tá? É altinho. Já Dá pra perder a respiração. Já foi 3 estádios depois desse, cara. Dá pra perder a respiração. Não, agora que o Google chegou a informação pra ele. Dá pra. O coitado tá no 3G lá pesquisando. Pô, meu Deus. Informação de Muito. higiene. Ele fica bravo, Vamos tá? lá. Não, vou pior deixar. que- Não, vou deixar Não, tu não, virar não, agora, então. Agora eu vou deixar tu pior virar. que- Ele fica bravo. Pô, mas eu não consigo apertar aí pra colocar a próxima foto. Faz isso só pelo menos. Ah, é verdade, tem mais um teu. Achei que era Obrigado. do Timbone. Não, tem mais Cara, um, né? Tem mais um. Esse eu também estudei. Muito legal. Pô, então Muito manda aí, Alan. Manda aí. Se tu estudou, Não, mano. eu- O cara fala dos outros, Tu que os vai me outros ajudar, estão vou ter que pesquisando. revisar essa. Ele não pesquisa o dele e ainda reclama. Meu Galera. Deus do céu. Não, é que eu fazendo uma Não, mas- pesquisa, é, quem quiser, não, mas quiser não. pesquisar no Google. Ô, Alan, não, deixa eu só me defender. Mas aí que tá, eu não pesquisei, mas eu tô pedindo pro Alan falar na sequência do meu estádio. Não 3 estádios depois, pedir pro Alan falar do estádio da Croácia. Isso que é a diferença. É. Mas desculpa aí, Não, Alan, pode seguir. Não, eu só ia comentar que existe uma listagem não oficial que tu vai encontrar de várias ordens, estádios mais engraçados do mundo, mais estranhos do mundo, e esse estádio da Croácia aqui, do Gosplik Dolak, ele aparece em vários, porque tem esse morro, essa pedreira, será o que é isso, atrás, que deixa a imagem completamente
diferente da normalidade, né? Então, só por isso, assim, eu passei. Ele sempre estava nas listagens desses estádios mais diferentões, assim, do mundo. Então, por isso que eu falei, mas não cheguei a ir a fundo nele. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz para IA. Os 5 estádios mais diferentes do mundo. Por isso que ele apareceu, então. Tá explicado aí, ó. Ele tá bem cotado, ele tá bem cotado. Desculpa aí, mas se quiser passar pro próximo aí, por gentileza. Será que o nosso querido Modric já jogou nesse estádio aí? Boa pergunta. Deve ter jogado, né? Deve ter jogado na Croácia inteira, né? Até se for festivo. O Neymar já jogou no Renato Silveira? Fica aqui um questionamento. Ok. Gustavo Timboni, fica à vontade para fazer a sua apresentação do seu estádio. Você tem 20 minutos, depois será aberto para perguntas. Não vai ser uma grande apresentação que nem foi a do Alan, né? Mas eu escolhi 3 estádios. E nem uma aqui. Péssima como foi a minha, né? Então vai ser a média. Não, gostei. Já vai largar no meio, Foi diversão, eu gostei bastante. Principalmente, não foi tão legal com os gandulas, mas tá tudo certo. O primeiro estádio aí que eu escolhi, dos 3, foi o Hampden Park. Por uma curiosidade. Algumas curiosidades, na verdade. A primeira delas é que quando ele foi inaugurado lá em 1903, ele foi inaugurado como o maior estádio do mundo. Ele é lá da Escócia, do Queen's Park FC, e ele teve o recorde de quase 150 mil pessoas num jogo entre Escócia e Inglaterra em 1937. Mas hoje 150 mil? O número exato é 149.415. Nossa senhora. É gente mesmo. Uma galera. Eu acho que esses números aí são contestáveis. Eu também acho que são. Cadê o bordeiro muito da Federação Escocesa? A catraca maluca foi que foi nesse jogo aí, né? Hoje em dia... Os cara nem pensaram nos impostos. Vai. Gira aí. Só entra, vamos. Que esse Hoje... time aí não é o Queen's Park Rangers que o Júlio César jogou, né? É outro Queen. Eu achei que era esse time. Na hora que eu li a primeira vez, eu também achei que fosse. Mas a Escócia não fechou as contas. Esse é o primo pobre, né? Hoje o estádio, tá? Só pra contextualizar rapidinho. Vocês estão vendo aí que tem um The City Stadium e atrás é o Hampden Park. É o estádio da cidade, né? Não, calma aí. O Hampden Park hoje ele só tem uma capacidade de 51.800, porque ele foi bem reduzido, né? Normas, bastante coisa de bombeiro, etc. Mas assim, ó, um terço quase da capacidade. Pô, mas imagina. Mas imagina, né? Quanto que cabe em cima desse telhado aí? Cabe umas 30 mil ali em cima em pé. Aí, uma coisa engraçada, porque o Queen's Park já foi um grande time da Escócia, mas hoje não é mais aquilo tudo. Faz tempo. E tinha esse centro de treinamento, que é o The City Stadium hoje, que é chamado de Lesser Hampden, como se fosse uma versão menor do outro estádio, que eles usavam de centro de treinamento. Aí a seleção da Escócia comprou então. o Hampden. É tipo isso, mas aí no caso, tipo, a Federação Catarinense comprar a ressacada e o Avaí jogar só no centro de treinamento, entendeu? É isso que aconteceu lá. A seleção da Escócia comprou o Hampden. Eu aceito esse acordo aí. A seleção da Escócia comprou o Hampden e agora o Queen's Park joga oficialmente no Leicester, que é o The City Stadium, que tem capacidade para 1.700 pessoas. Eles foram tipo de um estádio de 150 mil lá atrás. Pra 1.700? É. Fiquei até com medo do que vai acontecer com o Avaí agora. Cara, não, mas olha só, olha que interessante sobre o clube, enquanto vocês falavam, estava pesquisando aqui, eles jogam a segunda divisão. Só que a segunda divisão do campeonato profissional da Escócia é equivalente à quarta divisão nacional do país. E ele é o único time amador escocês a disputar o campeonato profissional da liga. É por isso que é tanta pouca gente agora, né? Porque sim, é quase um time amador. Foi a grande decadência, um time amador, né? Foi diluindo. Por acaso não tem nenhum time escocês que joga na Premier League, né?
Não, a Escócia não pode jogar, né? Não? Quem pode é o País de Gales, né? Ah, tá. Não, eu A realmente Escócia não tem um sei. campeonato próprio. A Sim, Escócia sim. tem um campeonato próprio, né? Celtic e o Glasgow Rangers ali são os times mais tradicionais. Aí, no escopo da hierarquia de futebol inglês, os times do País de Gales, apesar de terem uma liga própria, eles podem se filiar às ligas inglesas para disputar o campeonato inglês. Por isso que o Wrexham é um time que agora vai jogar a segunda divisão, né? É um time Swansea e Cardiff, são times todos galeses. Mas tinha uma história um tempo atrás de Celtic e Glasgow querendo ir pra Premier League, né? Até pela superioridade neles, né? Eu acho até que poderia unificar todo mundo, né? Porque fica muito discrepante para a Escócia, né? É tão perto, acaba sendo tudo tão perto na Grã-Bretanha, então não vejo muito sentido só eles serem separados assim. Eu acho que o Rangers e o Celtic devem ser os maiores campeões nacionais, assim, do mundo, né? Se duvidar, porque Olha, a soberania deles é vamos bem grande. pesquisar. Mas é curioso aqui, mais uma foto nosso aqui do Hampden Park, é isso, Timóteo? E ele não parece, olhando de fora, Exato. não parece ser tão grande assim, né? É bem curioso, assim. Pô, 150 mil pessoas. O Luan, Mas só, contagem da só, época também, né? só para Só para complementar, apesar de ser uma lista de 2019, ou seja, ainda há alguns títulos, né, que aconteceram nesse interim, o Rangers tinha em 2019 54 títulos nacionais. Era de fato o melhor. Mas o Linfand, da Irlanda do Norte, que é a outra liga que é solta ali, tinha 53, então pode ser que já tenha passado. Celtic com 50 é o terceiro, né? E depois o Peñarol do Uruguai tem 50 títulos. Aqui eu pesquisei, tá 55-55, o Rangers e o Então Celtic. já empatou? Então É. já empatou, tá vendo? Eu tava aqui, eu peguei rapidamente a lista de 2019. Mas tu tava completamente coerente. Realmente eles são muito soberanos, né, no país. Mas E ninguém. aqui o escocês só teve 10 campeões, também deve ter, sei lá, 15 times lá, né? Então não sai muito disso. Ninguém bate o nosso recorde do nosso querido ABC, né? Que tem 57 campeonatos potiguares. Que eu acho que é o time mais vezes campeão do mundo, né? Mas lógico que é. Nem se Mas Se bem que o campeonato estadual. potiguar e o escocês. Inclusive, fica aqui a dica de série, nem sei se ainda tem na Netflix, The English Game. Que aí conta a história de escoceses chegando no. Tem sim, senhor. E é boa mesmo. Muito boa mesmo. Que deveria ser o jogo escocês. Mas é isso. Gustavo Timboni, pra fechar sua participação. Mas já pulou Tu tudo, pulou né? um, tu pulou um, pô. Pulou Ryan Perdão. Park. Esse. Posso? Quer falar uma coisa aí? Esse aí que eu escolhi é o Ryan Park Stadium, que é do FC Vaduz, mas é muito utilizado pela seleção de Liechtenstein. Porque... Aí eu não vou repetir, né? Ô Timboni, como é que é o nome do campeonato lá? Eu não faço ideia. O Liechtensteinzão. Deve ser o nome de um banco, assim, aleatoriamente. O cara espirra e esse é o nome do campeonato. Oficialmente, claro, que nem o nosso amigo Nine disse, se as fontes do exterior, do Google, estiverem corretas, oficialmente ele é o menor estádio de seleções do mundo, que é válido pela FIFA, vamos colocar assim, oficializado pela FIFA. Ele tem uma capacidade de 7.800 pessoas, então ele é, tipo, pequenininho. Foi inaugurado recente, em 1998, quando a seleção de Liechtenstein tomou 8-0 pro 1FCK da Alemanha. Tão comum. Olha, não é uma tradição, não é um time de tradição, um clube de tradição, mas eu fui pesquisar um dos menores aí. Mais umas 3 Copas do Mundo e se classificam, porque do jeito que tá indo...
Logo, Tá logo, cada logo. vez, Exatamente. cada vez entra mais, cada vez entra Tem- mais. Tem 200 seleções e estão classificando 400? Daqui a pouco eles entram. Olha que de levar goleada em casa na inauguração do estádio é uma coisa que podemos dizer que eu tenho certo conhecimento. Mas a localização do estádio é bem legal, na beira do rio aqui É também. bem bonito. Bem Mas interessante. também vamos combinar que Liechtenstein, qualquer foto que tu mostrar do país é lindo, né? E não tem uma foto feia. Qualquer coisa, tu bate É uma foto, justo. joga um celular pra cima, com a câmera batendo foto, qualquer coisa que ele bater é lindo. Deixa eu ir lá bater uma selfie pra ver tu falar isso. Mas aí tem isso. E tem um detalhe, né, do Vaduz que é interessante, que ele joga a Liga Suíça, não é? Creio Deixa que eu sim. procurar aqui. Porque os times de Liechtenstein, eles têm uma questão em relação a exatamente o que acontece em outros locais, eles podem jogar a liga de outros países, porque o país é muito pequeno. Se eu não me engano, posso estar errado, hein? Meu Deus do céu, se eu estou errado agora, mas eu vou pesquisar aqui. Se eu não me engano, eles jogavam a Liga Suíça para ter mais Eu acho que competição, é né? isso Ser mesmo. mais E os caras falando mal da Chapecoense jogar o gauchão, né, cara? Ô, hipocrisia. Mas, Apesar Alan, que eles jogam também a Liga de Liechtenstein, tá? Não jogam as duas. Alan, Diga. não tem problema você errar aqui. Aqui a gente tá num ambiente em que os erros são comuns. Eu mesmo erro o tempo todo. Mandou em direto pro Luan. Não, pro Alan. Porra, eu tô quieto aqui, Foi o Nard que Yeah. falou, hein? Eu não falei nada. Eu falei que eu erro muito aqui. Me erra, né, cara? Me erra. Cara, eu tô aqui Mas lendo da Heifsen Super League aqui, porra. Mas eu acho muito Repete legal o nomezinho aí, Luan, por favor. Poxa, legal isso. Já fechei a aba aqui. Não, tá. Mas é bem legal isso aí de a gente ter essas características interessantes ali, principalmente na Liga Suíça que acontece. Mas eu fiquei na dúvida se era realmente o Vaduz, se era dessa temporada ou não, ou se era algum outro clube parecido. Fiquei na dúvida. Mas isso acontece, tá? Pelo que eu vi ali, eles jogam o Campeonato Suíço mesmo. Não sei se agora, mas eles já jogaram. E essa liga que eu citei o nome, inclusive, é o Campeonato Suíço. Gustavo Timboni, o estádio mais perto das nossas residências que aparece nessa lista. Eu já narrei jogo aí. O gigante Renato Silveira do Guarani, que estádio lindo. O Renato Silveira, o maior estádio da Palhoça, né? Não conheço muitos estádios na Palhoça, mas tecnicamente, pelas fontes, sua capacidade de 3.000 pessoas, depois teve algumas reformas ali, né? Tem aquela grandíssima arquibancada que aparece ali no fundo. Aqui, como eu tenho aqui o recorde de público, pelo menos a última vez que teve um grande público, né? Porque eu não sei se é o recorde em si, porque sua inauguração foi em 1972. A última vez que teve muito público foi num Guarani 1, Figueirense 0, infelizmente, que teve 4.300 pessoas em 2004. Ali na Palhoça, aqui pertinho. 2004 foi o ano que o Guarani foi pra final ou foi 2003? Olha, eu acho que foi o ano que o Guarani foi pra final, tá? É que eu não lembro Mas se não consigo te confirmar isso. Do Hermann Eichinger. Alan, Sei que não estava nesse jogo, porque eu tinha 7 anos de idade. Fala aí pra nós. Qual é o ano? 2004 foi o ano que o Guarani foi pra final do Catarinense ou foi 2003? Já vamos descobrir coisa bom. de rapidinho. E o Na verdade, em 2003 foi o Figueirense foi campeão com o Caxias de vice. Então não tem nada a ver com o que eu falei. Não. Eu não sei se o Guarani chegou na 2004. final, não foi semifinal, não? Não sei se chegou na final. Pois então. Mas a minha memória não ajuda mesmo. Muito obrigado, Naish. Muito boa sua participação. Mas só tô aqui só pra pitar. O Vaduz, ele tá jogando a segunda divisão do Campeonato Suíço. É quem? Obrigado. Vaduz? De qual estádio é esse? O que o Timóteo Não, Vaduz foi do último ali, o Ryan A Park. gente não tá falando do Renato Silveira agora? Informações complementando aqui o último estádio. Mas o Alan ia falar alguma coisa. Eu ia falar que
o Renato Silveira, na minha carreira como narrador, tem um papel, tem um lugar de um carinho muito especial. Foi o primeiro estádio que eu narrei um jogo de futebol profissional. Foi no Renato Silveira, um Guarani de Palhoça e Inter de Lages, pela segunda divisão do Campeonato Catarinense, de 2022, se não me falha a memória. Mas que furada de colocar também, né, Alan? Com todo Nossa, respeito. se eu tivesse. Mas foi bem legal, assim, tipo, né, ter essa oportunidade, então, Sim. bem bacana. Se eu tivesse essa informação, eu teria aberto com isso. O É, primeiro estádio do nosso grande Alan Aguiar, olha só. e o segundo foi lá em Navegantes, lá no. Esqueci até o nome do estádio lá. Mas tem lá em Navegantes. Esqueci o nome. Mas é bem legal, bem legal. Eu gostei de narrar o jogo lá. É legal, é fácil narrar jogo ali, porque é muito perto, né? Então é bem legal de narrar. E eu não tinha nenhuma experiência de estádio, então se eu caísse num estádio maior, Scarpelli, por exemplo, que é muito longe em relação à diferença, né, do Renato Silveira, talvez eu sofresse um pouco mais, assim, né? Mas depois tu vai pegando o jeito, vai ficando, parece que o campo vai se aproximando do teu olhar, mas eu tenho essa memória afetiva. Agora sim, ainda falando desse estádio, tá? O Guarani de Palhoça, ele foi quarto colocado no Campeonato Catarinense de 2004, tá? Ele teve chance até o final ali de se classificar. Semifinal, então. Foi perto. Fechou? Fechou. Muito bem. Seguinte. Próximo. Eu também fiz a pesquisa. Legal! Esse não é. Esse é alto. Esse é alto. Sempre pronto. El Alto, o estádio do Always Ready, se não está errado, ou deve ser Always Ready, sei lá, porque é um time boliviano. Você fala inglês mesmo. Fala inglês. Tipo o River Plate, né? Tipo Racing. Não, você fala Always Ready mesmo. Tem uma história bacana esse time, mas pode prosseguir, depois eu falo. O estádio com inaugurado em 2017, a capacidade para mais ou menos 25 mil pessoas. Se eu não estou enganado, o Inter jogou lá recentemente, acho que no último ano retrasado, alguma coisa assim. 4 mil metros acima do nível do mar. É um estádio bem alto. Meu. Assim, eu já estive a 3 mil metros acima do nível do mar. Não sei se vocês estiveram em algum lugar alto assim. Eu não tenho ideia de como que é. Assim, Morro da Cruz serve, eu fiquei pouco tempo, eu não senti nenhuma diferença, só que eu não fiz quase nada, né? Então, assim, não sei como é que seria, não sei se alguém já teve a experiência aí, sei lá, de subir o Cambirela. Não, nem o Cambirela. Morro da Cruz no máximo. Imagina que não fica estourando o ouvido, né? Pra chegar lá em cima. Nossa, deve ser uma coisa horrorosa. Esse time é engraçado porque ele é conhecido, né, na Bolívia, porque é o primeiro time que fez uma turnê internacional à Europa. Olha só. Esse é o maior feito da história do Always Ready. Muito bem. Que inclusive ele é bem parecido, né, com o River Plate, assim. O escudo lembra um pouco e tal. Enfim. Lembra muito. Mas assim, o El Alto é o segundo estádio mais alto do mundo. O primeiro estádio mais alto do mundo é o Daniel Alcides Carrion, em Cerro de Pasco, que eu sinceramente não achei nenhum time. Ali tem o União Minas Volcani, mas não achei nenhum time que joga lá com frequência. Eu imagino até que o El Alto ainda é utilizado na Libertadores, enfim, mas esse estádio lá no Peru também eu não encontrei nenhum time que jogava lá. Para ter uma ideia, o outro estádio era 4 mil metros de altitude. Esse estádio que tem 8 mil, capacidade para 8 mil espectadores, tá 4.380 metros acima do nível do mar. É uma coisa assim... Eu acho até que pode ser só campeonato local, alguma coisa assim, né? Porque é bem perigoso jogar nessa altitude. Então, imagina o Galvão narrando um jogo desse e reclamando. Imagina eu correndo. Ia ter que correr com um cilindro nas costas, assim, como se tivesse mergulhando, assim. De mochila jata ali.
Pode ser também. O bom é que lá eu teria desculpa pra, tipo, pô, errei o tempo de bola, entendeu? Isso. Enfim. Justo, justo. A desculpa pra cair com 4 segundos de jogo. A desculpa, eu não aguentei. Tem isso também, não, mas tem a questão oh, meu Deus, da velocidade da bola também, né? Mas inclusive, o outro estádio que eu tinha comentado, que é o El Alto, teve jogo entre Bolívia e Uruguai nesse ano. Então, Então, eu ia comentar sobre isso, porque eu lembro, quando eu trouxe esse estádio, o outro ali, o anterior, eu lembro de algum tempo atrás, alguns anos atrás, a Bolívia querer mandar os jogos da seleção lá, nas eliminatórias, e acontecer algum movimento para que não acontecesse jogos lá. Então, bom, já tá acontecendo. Eu confesso que eu não sabia. Eu ia comentar exatamente isso, que eu não sabia, inclusive, se poderia jogar seleções lá, se não tinha alguma regra da FIFA em relação à altura. pois então, eu tinha visto alguma coisa em torno de 2.500 metros o seu limite, né? Que eu acho que 2.500 metros a maioria dos estádios da América do Sul atenderia, né? Tirando esses do Peru e da Bolívia, mas eu acho que até os equatorianos também atenderia, né? Mas enfim. Eu passei em 2 estádios da América do Sul, estádios de altitude, e eu quis trazer um outro estádio, que é o Estádio Centenário, que foi o palco da primeira final de Copa do Mundo. Não é curioso, assim, mas é muito histórico. Estádio para 60 mil pessoas. Eu vi ali que a capacidade no jogo de abertura, se lá na Escócia já tinha catraca, né, doida, esse aí, então, imagina na primeira final de Copa. 200 mil pessoas. 6 milhões. É um estádio bem curioso, assim, que tem a parte da cabine de transmissão ali, que é no outro lado aí que tá da imagem. É bem antigo, assim, dentro do estádio ele tem muita cara de estádio antigo, assim, né? É diferente. Foi muito criticado, né? Mas, por exemplo, o Maracanã passou por reformas para a Copa do Mundo. Não sei o que será feito com o Estádio Centenário para a Copa de 2030, né? Se terá uma reforma, mas assim, ele tem um museu também dentro, então ele tem muita cara de coisa velha, assim. Mas é muito legal. O jogo de abertura, né? É o jogo da abertura da Copa de 2030. É aí. Exatamente. E assim, ele tem meio que um fosso ali entre o gramado, tem uma outra parte da arquibancada, é um estádio bem, bem curioso mesmo. Inclusive na foto, se você der uma olhada bem no meio, eu tô ali no meio. Mas eu ia comentar essa foto do ano centenário. Exatamente. Mas cara, é bem coisa histórica, assim. Bem histórico, eu acho bem, bem interessante a gente lembrar desse estádio. Se por um lado a gente falou de um estádio histórico, eu trouxe aqui também um estádio totalmente tecnológico, Soft Stadium, que é a casa do Rams e do Chargers. É isso? Vocês que gostam de Chargers, aquele chocolate. Já assistimos também WWE no SoFi Stadium. SoFi? Desculpa, eu falei Sof. Meu Deus, eu sou a negação. Que a gente acompanha muito o WWE, né? E os estádios dos Estados Unidos aí todos são utilizados pela marca. É um estádio que tem 71 mil lugares a sua capacidade, pode chegar a 100 mil, né? Imagina, para um WWE ali deve ter umas 100 pessoas. E é conhecido também por ser um estádio, muitos se falam de mais caro do mundo, em torno de 6 bilhões de dólares. Então, assim, eu não quero arriscar, mas eu acho que 6 bilhões de dólares pode ter sido o custo de todos os estádios da Copa do Brasil. Olha, não duvido. Maracanã e Mané Garrincha ali na casa de 1 bilhão de reais. Mas, enfim, esse estádio vai receber alguns jogos da Copa de 2026 e também, pelo que eu vi ali, alguma coisa da abertura e do encerramento das Olimpíadas. Então, um estádio que vai ter muitos acontecimentos históricos. Gostaram, meninos, de conhecer os estádios? É um estádio, é um estádio que, só para aquela parte de cima ali tecnológica, meu Deus, já é uma loucura, né? Já é um negócio completamente fora da realidade, né? A gente que acaba vendo os estádios, que acaba indo, ou conhecendo no Brasil por imagem e tal, não tem nada nem que lembre algo tão tecnológico aqui no Brasil. Então imagina Renato Silveira. Isso.
deve ser uma experiência única também, independente do jogo em si. A experiência do estádio também Do é Renato Silveira, bem, né? bem... Renato Silveira. Renato Silveira. Muito Mas bem, Renato assim, Silveira demorou para conseguir entrar para estacionar lá. Fazer um Silveira Experience lá. Conhecer o estádio de cabo a rabo. Isso aí a gente pode conseguir. Isso 5 aí é uma minutinhos. coisa que a gente É só pode chegar lá e pedir, né? Chega lá e pede e vai. Pede para falar com o Tim Boni que eles dão um green card. Lá um blue card, né? Por causa do Guarani. Exatamente. É muito legal. Falamos de acho que quase 20 estádios, não, uns 15 estádios hoje. É legal pra gente conhecer um pouco do futebol pelo mundo, né? Tem isso de estádios raiz, né? Como é o Renato Silveira, como é o da Rua Javari. Eu não sei como é que seria a experiência de ir num estádio muito tecnológico, assim, pra assistir um jogo, como se fosse o SoFi? Como é que é, Timone? O SoFi. Os jogos do Avaí ultimamente tudo no SoFi. Não, tudo no SoFi. Os jogos do Avaí, tudo. Bastante gente, inclusive, né, Nine? Tá vendo no sofá. É tecnológico, né? Muita tecnologia. O Ninety, por exemplo, veio da caminha, né? O Ninety é um pouquinho Isso. diferente. Não, é SoFi. Nossa, Maca, ele né? não sai. Que isso, Timone, pô, acho que tu se passou. Sim, claro, já tá. Pô, Timone. Claro, bem mais, porque dá pra transportar pra levar pro estádio. Não lembra daquele cara que foi de maca pro estádio? Não, beleza. Mas seguinte, recebemos perguntas, recebemos 2 perguntas aqui, vamos passar por elas. A primeira, eu acho que inclusive essa pergunta pode virar um tema para um próximo episódio, da Thalita Furlan, a mãe do Olívio, inclusive um abraço pra Thalita. Avaliar por que o futebol era incrível nos anos 2000 e péssimo hoje em dia. Eu acho que isso aqui a gente pode deixar como um tema para o próximo episódio. O que vocês acham? Dá pra debater. Deixa que é polêmico. Eu tava vendo sobre, né, os anos 2000 ali, a gente pode até, quem sabe, trazer um pouco dos anos 90. Eu tava vendo esse debate sobre o Corinthians de 2000, se eu não estou enganado, que sei lá, era uma seleção, o time do Corinthians, realmente era um time muito bom. Eu acho que, né, como um acordo que a gente pode deixar para um tema de um episódio. Sim, perfeito. Boa. Coisa linda. E tivemos outra pergunta aqui do Gui Becker, perguntando qual brasileiro vai mais longe no Mundial. Falando nesse tema, então a gente já vai puxar para falar Fúria. da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que é a Fúria. Eu acho que a Fúria chega na semifinal. O Fluxo deve cair antes e o Dendê e o Desimpedido se enfrentam, né? Então aí cai um. Então acho que a Fúria vai chegar mais longe. Ô, Night, eu vou te mostrar a Fúria depois. Que isso? Eu vou mostrar o dele. Lá ele. Pô, peraí, aí também não, né? Já que tu quer falar, então fala. Então, a Master League virou a realidade. Qual que é a tua expectativa pra Copa do Mundo de Clubes? Quem tu acha que vai ser o time brasileiro que vai chegar mais longe? Cara, o mais longe não, né? O que não vai ser o que vai um pouquinho a mais só, né? Longe eu acho que não vai nenhum deles. Mas eu acho que de fase. passar de fase depende. Tem alguns ali que o grupo favorece a ser segundo colocado, né? Mas eu acho que não vai sair muito do Palmeiras e Flamengo mesmo da vida. Que vão um pouquinho além, mas não muito longe, não. É um campeonato que não foi feito para Sul-Americano ganhar. O outro Mundial já não era, esse muito menos. Posso trazer uma outra informação só cortando? Traga. Rapidinho. Pode. Uhum. Hoje, a gente tá gravando esse jogo na terça-feira. A Bolívia... Sim, daqui a pouco é Brasil. Esse programa, né? Venceu- O jogo a gente não tá gravando. A Bolívia venceu o Chile no estádio municipal de El Alto, tá? Então fica aí a informação. Olha, voltou. Olha aí, Olha aí. Tem aqui a informação, hein? Não, Meia hora depois. e detalhe, né? Passamos 4 estádios depois desse, falamos do assunto que vai ser dos próximos programas, já começamos o Mundial e voltou pro Eu Alto. É brincadeira isso aqui. Né? Isso aqui é O absurdo. Uruguai vai vencendo a Venezuela por 2-0 Aí, ó, no só estádio precisa fazer essa Centenário. parte. Um abraço, pode continuar, Timone. O Brasil só precisa ganhar para se classificar. Boa. Inclusive, o jogo começa daqui a pouco no horário real da gravação. Isso... Você que tá vendo no futuro,
já sabe que o Brasil ganhou, perdeu ou empatou. E você que tá vendo no futuro já sabe por que a gente tá apressando o final do programa. É, exatamente. Sou eu agora, Luan? Tinha me chamado aí? Então, É que eu cortei algum de vocês dois, eu acho que foi tu, né? Eu não sei se era o Foi o Alan que ia Nath, foi o falar. Nath. Não, eu Era finalizei. Eu finalizei. Ah, perfeito. Era eu, mas segue, Timbone, segue. Tá, então, posso ir, então. Primeiro eu quero deixar um abraço pra Thalita aí, a mãe da Olivia, e pro Gui Becker, que é conhecido meu amigo, Guigo. Um abraço. Um abraço. Eu acho, tá, Um abraço, que, um na abraço minha também. opinião, a competição, ela favorece como um todo o Flamengo pelo formato das chaves, que eu já vi vários vídeos simulando o campeonato, que ali dá para acreditar que o Flamengo chega até oitavas, passa para as oitavas, passa para as quartas, chega até talvez numa semi, dependendo do chaveamento, que é o time que mais tende a se dar bem. O time brasileiro que eu acho que mais se deu bem nos grupos foi o Fluminense, que inclusive é o time do nosso amigo Gui Becker. Porque ele pegou um time tecnicamente fácil, tecnicamente fácil, mas ao mesmo tempo pode se complicar. O Palmeiras pegou um grupo mais fácil, mas também podendo ter uma surpresa ali com o Al Ahly e o Porto, mas aí o chaveamento já não favorece o Palmeiras, que logo depois ele já pega times muito fortes da Europa. Enquanto o Botafogo pegou o grupo mais difícil do campeonato. E enquanto o Botafogo, se pegasse a Cabo Friense no grupo, perdia. Não, mas assim, ó, eu vou ser sincero, tá? Ainda vamos bem lá. que é o Botafogo. Porque se fosse o Fluminense, eu acho que era mais fácil de tomar um taco nos 3 jogos, tá? Botafogo acho que ainda tem desculpa. Tem disputa. O Botafogo tá contratando vários atletas, ligou o botão do dinheiro infinito lá do senhor Texto. Da Master Liga mesmo, né? E desandou a contratar gente. Olha, pode ser que o time é muito rápido para conseguir fazer o time jogar, mas vai pode botar fogo ser na competição. Que vai botar fogo na competição e perder os 3 jogos. Mas talvez legal. Falou pra caralho. Pô, o time gastou dinheiro, mas não perdeu os 3 jogos. Pô, eu gostei. Eu vou falar um negócio pra Sinceridade vocês. Eu acho que se juntar todos os 4 brasileiros, eu acho que a gente vai ganhar no somatório 2 jogos na primeira fase. Silêncio, colegas. Eu sou um pouquinho mais confiante, mas não vai ser muito além disso, não. Mas eu sou um pouquinho mais confiante. Eu acho que o Fluminense consegue ganhar 1 ou 2 jogos no grupo. O Palmeiras consegue ganhar 2, pelo menos, creio eu, tá? O Flamengo consegue ganhar pelo menos um joguinho também. O do Botafogo vai ser difícil. O Botafogo, o jogo mais fácil é fora de casa, né? Porque o Seattle tá jogando fora de casa. Justo, não, mas é fora de casa mesmo. O Seattle Sounders vai jogar em casa, pô. Vai estar lotado de torcedor do Seattle. É uma pressão ali que o Lodeiro vai ficar sem parar. E os caras pedindo pra chutar de fora da área pra fazer 3 gols. Vai ser um absurdo. Não, o melhor são os gritos de torcida que vão ter lá dos americanos, né? Que o pessoal tava até colocando no comparativo de como é que o pessoal dos Estados Unidos torce no futebol contra os ingleses. E é uma surra inglesa, meu Deus. Eu quero só ver esse time do Seattle Sounders. Defense, tem isso. We play soccer. Como é que é, velho? Mas vai ser divertido. We play soccer é sensacional. Como é que é? Vai, Timbone. Eu não sei se é assim mesmo, só tô tirando a cara do pessoal dos Estados Unidos, né? Cara, mas assim, tem tudo pra ser muito entretenimento, né? Não, vai ser legal, Com certeza. Porque, de fato, a gente de 10 a 15 anos atrás, quando jogava videogame e tinha a possibilidade de fazer essas partidas, pensava, isso nunca vai acontecer. Imagina só, nunca vai acontecer.
tu botar os times sul-americanos e os times africanos e Pô, asiáticos quem nunca jogando botou junto. um Real Madrid na 4ª divisão da Inglaterra tá brincando. E começar a jogar. Exato. Mas é essa pegada. Então acho que vai ser entretenimento assim para todo mundo que gosta de futebol, vai ver. Claro, quem é torcedor dos 4 clubes vai ter uma pressão diferente. Isso. Agora, quem não vai se divertir com as goleadas, com os brasileiros tomando gol bizarro, com o Esperance fazendo coisas diferentes do contra o Ian Flamengo. Sassi, né? Só pra deixar claro aqui. Cara, sinceramente, assim, ó, eu acho que até pros torcedores dos times vai ser legal. Porque pode falar assim, cara, meu time tá lá, o teu time tá aí treinando, tá ligado? Mas aí tá lá, cara. fala isso depois de um Chelsea 8, não vai Palmeiras dar. 1. Não vai dar. Ah, Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Eu acho que chega só até uns 6, mais ou menos. Eu acho que 8 não chega. Que assim, ó, eu vou ser sincero, o time que mais corre risco do Brasil aqui de levar porrada é o Fluminense. Que é o time que chega mais baixa. Mas o Fluminense, ele vai pegar o Borussia ali. Tipo, só se numa próxima fase, eu não sei se o Borussia passar, vai pegar o grupo E, talvez? É isso? O Fluminense tá no grupo F. Se passar, talvez pegue o Inter de Milão ali. Cara, não... Que só é a finalista da Champions. Então com 5 na final da Champions. Pá. Mas O Fluminense é grande. aí que tá, cara. O finalista da Champions tomou 5. Imagina que o Fluminense não vai tomar, pô. Imagina o Botafogo, então. Imagina se o Fluminense estivesse no lugar do Botafogo. Mas assim, ó, cara, acho muito massa. Vai ser muito legal a gente acompanhar isso. Mas eu acho que os brasileiros estão ali como franco atiradores. E eu vou falar baixinho aqui. O meu mano Abel vai fazer milagre com esse time, tá? Apesar do Palmeiras já ter sido eliminado pelo Al Ahly não foi eliminado, né? Perdeu a disputa de terceiro e quarto, mas no outro ano conseguiu a classificação no grupo A. Pô, contra os times americanos, eu acho que os times brasileiros vão passar o trator, assim. Não passar o trator, mas ganhar com uma certa facilidade. O que vai pesar a favor dos times brasileiros é o campeonato, que estão em ritmo de jogo. Mas pro outro lado vai pesar muito também, porque, pô, eles vão... Se sair hoje, cara, o Palmeiras estreia dia 15, daqui a 5 dias. Já tá cara, ali. Só tem uma chance. Esses caras não tá nem aí pra esse campeonato. É a única chance. Só que eu acho que eles vão estar porque, pô, eles vão enfrentar outros times grandes. O cara do Real Madrid vai querer pegar o City, PSG agora. Então eles vão estar mais na pegada do que era o antigo Mundial. O antigo Mundial, eles iam no... Não, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Então, ganhar de qualquer jeito dava chance de, num jogo espetacular de um time brasileiro, pô, dar uma bicada. Só que agora não, agora eles sabem que não é de qualquer jeito, eles sabem que eles vão ter que fazer alguma coisa a mais. E vai ter outros europeus jogando também, não é só o campeão da Champions. Isso. Então eles tem uma grande premiação vai ser no fácil. jogo também. Cara, falar pra vocês que eu tô... Não sei se alguém tá fazendo, mas tá um cheiro de cachorro quente aqui que eu tô começando a ficar com fome, tá? Tá muito legal a conversa, eu acho que a gente conseguiria destrinchar aqui muito bem em todos os times, mas, pô, esse grupo aqui que tem o City e a Juventus, rapaz, ainda bem vai que ser não um tem grupo brasileiro aqui, pegado, né? Mas assim, eu acho muito massa, mas sinceramente poderia ter mais times, tá? Porque ter o Salzburg e não ter o Barcelona aqui é um absurdo. Eu já torço pra fazerem com 48 clubes. Exatamente. Ia ser loucura. Sim, Pachuca tá ali, pô, legal, Monterrey e tal, pô, mas não tá um... Cadê um Boca, né? Falando... Cadê um Boca, um River? 48 clubes, pensando em 48 clubes. Falta um time do Tahiti pra tomar 28, volta. Pô, Nanit. O Boca e o River estão, pô. O Boca vai pegar o Nanit tá fora. Eu perguntei onde é que tava, não falei que não tava. Eu acho que ia ser interessante um time de negócio de ranking da Conmebol, etc., colocar os 4 campeões da Libertadores e os 4 vices, pronto.
vai lá na Champions, os 4 campeões da Champions, os 4 vices, só que eles têm bem mais vaga, né, no caso. Então seria campeão da Europa League também, não sei. Mas daria pra fazer um campeonato bem legal com 48 times aí. Pô, que eu tô pensando se... Mas olha só, se for colocar os vices... Tá, o Boca já tá. Ano passado, daí iria o Atlético Mineiro. Beleza. Iria o Atlético Paranaense, iria um time da Série B. Né? Enfim, eu acho que se... Que tá tomando pau na Série B. É, Isso, passagem. ia ser Aí, ó, tá aí muito o time do doideira. Tahiti. É. Mas pouco se fala, deixa aqui, tá? Dica do Luan. Atenção no nosso querido Melody Sounds. Atenção, Lucas Ribeiro. Você vai surpreender, vai ser uma boa. Fica a dica do IFC aqui, porque eu nunca vi ele jogar, mas no IFC o cara é bom jogador. E fez muitos gols ali, 20 gols em 47 jogos pelo nosso Saldon, sei lá. E também. Pensa no protetor solar, Luan. Exatamente. Olho no lateral esquerdo, Eric do Al Ain também. Eu acho que vai ser uma boa surpresa. Eu acho que fica até para os times brasileiros ficarem de olho nessas ligas, aleatórias ali, porque pode achar. O cara tá jogando o Mundial agora, e no outro semestre jogar no Havaí Série B. Dá pra ficar de olho mesmo. Não, eu tô cansado. Eu vou dizer, eu tô cansado. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite pra todo mundo.